Muito bem, boa tarde, meninas, ou eu deveria dizer buenas tardes. Já Tá vou vendo? ensaiando o meu espanhol aqui, e eu acho assim que esse é um encontro mais do que necessário por vários motivos, tá? O primeiro é que muitos Shiners já nos pediram, já comentaram sobre aulas de espanhol, muitas vezes se vocês dão aula de espanhol, se, né, tem aulas de espanhol. E sobre alunos também, com essa demanda. E eu e a Cris, como nós falando sobre sermos vizinhas de países em que as pessoas são hispanohablantes, nós já sentimos essa experiência assim na prática. O que acontece com a gente com o espanhol é que a gente acaba desenvolvendo o listening, o escutar, e às vezes o ler também, essas habilidades de recepção, mas a gente acaba travando na fala. E assim, é falsa a ideia de que por sermos vizinhos de países hispanohablantes não precisamos estudar espanhol, porque nós temos muitas pegadinhas na língua e acho que uma das maiores dificuldades do aluno de espanhol é evitar o portunhol. Então, assim, se torna mais do que necessário, junto com o inglês, a gente começar a pensar nesse mercado, que talvez hoje não seja maior que o mercado de inglês, mas ele é um mercado crescente, em expansão. E eu vou contar por que que eu nunca consegui estudar espanhol, pra gente começar também. Então, eu estudei espanhol durante um ano, mas eu tinha um pavor daquelas fitas, era a época das fitas. Ah, fita cassete? Aham, eu tinha um Aham. pavor daquelas fitas. Quando a professora ia com aquela fita, eu pensava, "Ai, sério, de novo, fala tu comigo." Então, era uma dificuldade minha, aqueles áudios falsos, né? E é uma coisa que as meninas trouxeram pra gente com coisas muito, atividades muito interessantes pra mudar isso. Exato. Então, eu vou deixar o espaço aqui especialmente para essas duas teachers e maestras, né? Carinati, Jéssica. E elas vão falar então sobre esse mercado, sobre o que compreende o ensino e muitas outras coisas, tá? Trocar essa ideia aí. Vou deixar as meninas em spotlight, então, pra vocês. Pronto, meninas, o palco é de vocês agora. Olá, boa tarde a todos. Vocês podem compartilhar, meninas, a apresentação? Perfeito, perfeito. Então, prazer a todos, né? Eu sou a Karinati, eu sou professora já faz 10 anos e agora a gente está nesse projeto, né, junto com as meninas, iniciando. Então, tenho certeza que vai ser benéfico para todo mundo, para todos os professores que estão aqui também. Então, a gente vai falar hoje sobre 5 pontos principais, né? Sobre como dar aulas de espanhol mais eficientes e mais interessantes para os alunos. Pode passar primeiro? Primeiro tópico, então, acho que é um dos mais importantes, né? Que vocês já introduziram, que é a questão dos materiais autênticos realmente, né? Então, quando a gente utiliza materiais autênticos, a gente traz o aluno para a realidade da língua realmente, né? Então, a gente consegue estimular e deixar mais motivado o aluno. Uma das questões é que muitas vezes a gente fica muito, quando a gente pensa, nós professores, em materiais autênticos, a primeira coisa é a questão dos vídeos, né? Mas a gente tem uma variedade muito grande de outros materiais que também podemos utilizar, né? Que também são considerados materiais autênticos. E muitas vezes os vídeos, às vezes muito longos ou não difícil para utilizar com iniciantes. Então, nós temos outros tipos de materiais que nós podemos utilizar e às vezes adaptar, né? Então, aqui nós trouxemos 2 exemplos por exemplo, a questão de trechos, utilizar trechos, tanto trechos de vídeo quanto trechos de notícia, que é o segundo exemplo que a gente tem aqui, né? Então, nós não precisamos trabalhar com material na íntegra. Podemos pegar trechos que se adaptem àquele nível daquele aluno e que seja interessante para aquele tema específico, como é o caso dessa segunda. Ou uma outra questão que está muito comum, muito relacionada a todo mundo hoje em dia, que é as mídias sociais. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui uma atividade que ela foi feita, a primeira atividade, número 1, com base na capa da postagem,
e também a segunda com base na legenda da postagem. Então, nós temos essas duas maneiras de utilizar. Claro, aqui nessa atividade foi utilizada as duas, poderia ter utilizado só uma das maneiras, por exemplo, né? E dentre várias outras, como a questão de menus de restaurante, a questão das placas. É bem interessante, às vezes a gente não pensa nisso, mas eu estou agora na Argentina, né? E o meu marido, ele não fala basicamente nada, assim, de espanhol. E ele está aprendendo muita coisa só lendo as placas. Lendo o nome, né? O nome dos comércios, lendo as placas de anúncios. Então, também é um outro material que dá para utilizar muito, inclusive já, né? Desde o início com os iniciantes. Jess, você quer comentar alguma coisa? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica, mas todo mundo me chama de Jess. E eu também estou com as meninas nesse projeto. E assim, eu amo espanhol desde pequenininha. E eu lembro que quando eu comecei a estudar espanhol, uma das minhas maiores motivações era o RBD, que na época era o que a gente tinha acesso, né? E entra aí também como um material autêntico, né? Porque música, né, é um dos principais motivadores. Só que hoje a gente tem uma gama, como a Kari comentou, de materiais e a gente consegue acessá-los, né? Porque antigamente isso era muito difícil, como a Cris falou, né? Tinha aquelas fitas, né? O áudio, aquela cena clássica do professor com o rádio, né? Com aqueles áudios fabricados. Então, isso, hoje a gente, né? Não tem mais isso na nossa realidade de professores, graças a Deus. E a gente tem que aproveitar, né, das oportunidades que a gente tem com a internet, né, das redes sociais, principalmente. A gente usa bastante, tem buscado bastante essa questão dos atores, atrizes, dos famosos, porque é o que o pessoal hoje em dia, né, tem bastante contato, né? Hoje a gente consegue ver entrevista, a gente consegue se sentir mais próximo dos famosos que a gente gosta, né? E eu lembro que na época que eu curti RBD era muito difícil ver uma entrevista de um dos integrantes, ou na íntegra, né, em espanhol. A maioria, quando a gente conseguia ver alguma coisa, já era dublado, porque era na televisão aberta. Então a gente tem bastante. Hoje a gente tem bastante conteúdo e dá pra gente explorar bastante. Isso motiva os alunos, né? Então acho que o ensino hoje ele é muito mais dinâmico por causa desses materiais. Gente, eu tenho só um parênteses assim para complementar o que as meninas estão falando. O ensino de espanhol, ele traz para os nossos alunos, ele tem uma coisa vantajosa que os alunos de inglês às vezes não têm, que é a quantidade de input. Para quem não lembra, input é a quantidade de língua que a gente fornece para o nosso aluno ter o contato com o idioma estudado. Então, assim, no inglês, eu não consigo, numa aula de aluno a zero, conduzir a aula todinha em inglês. Eu preciso deixar o aluno mais confortável, eu preciso fazer aquela ponte com o português de vez em quando. É claro que já da primeira aula eu vou usar a comunicação em inglês, mas não pode ser assim tão imersivo, né? O espanhol tem essa vantagem. A gente consegue, por ser uma língua irmãzinha mais próxima, assim, e por a gente ter essa proximidade dos países da América Latina, a gente consegue fornecer um input muito maior do que a gente faz como prof de inglês. Haja visto que os exemplos que vocês estão vendo aqui dos recortes, essas são aulas de nível bem iniciante, mas a gente consegue sim trazer para os nossos alunos e eles realmente explorarem isso. Posso passar adiante, cara? Sim? Sim, por favor. E aproveitando, né, a deixa aqui da Dani, além da gente poder falar, né, com eles mais em espanhol, né, ter esse input, a gente também consegue, né, incentivar bastante, né, a parte do output, né, a parte deles se comunicarem, porque como é uma língua próxima, né, a gente consegue já fazer eles imergirem um pouquinho mais, né? É lógico que isso depende do nível. Aqui a gente tem algumas atividades de exemplo para engajar os alunos iniciantes, né, que ainda estão um pouco mais tímidos, né? Tem umas amarras aí. Mas dá para a gente trazer várias atividades para eles falarem e terem essa sensação, né, de que eles estão produzindo, porque
Isso costuma ser uma queixa muito comum entre os alunos de que, não falo nada, né? Estudo há tanto tempo e não consigo produzir nada. Então a gente tem que incentivar isso desde os iniciantes, né? Então aqui temos exemplos de algumas atividades, né? Que, lógico, elas são um pouco mais controladas, né? A gente dá alguns modelos para eles seguirem, mas que eles vão produzir com informações pessoais, com conteúdo que já foi visto dentro da aula, então eles estarão o tempo inteiro ali é, trabalhando a fala, né? Trabalhando a pronúncia, que é muito importante para quem está aprendendo espanhol, porque é bem diferente, apesar da gente ter essa ideia de que espanhol e português são línguas irmãs, sim, só que em português a gente tem alguns sons, né? Tem muita entonação, muitos sons que são produzidos que no espanhol não existem. Então a gente tem que trabalhar bastante a pronúncia e os momentos de fala, de comunicação, eles são super importantes para isso também. Então aqui a gente trouxe dois exemplos, né, de informação. Esse primeiro exemplo com informações pessoais, que é quando a pessoa aprende a se apresentar, que é a primeira coisa assim que a gente costuma, né, incentivar os alunos a fazerem. E um trabalho aqui em duplas, que também é super legal, porque aí eles, né, interagem, sentem que estão numa conversa, e isso já dá para ser feito desde o princípio, desde que a gente saiba como conduzir, né, a atividade. Quer É, complementar, Kari? não só, eu acho que a ideia é realmente a gente sair da ideia de uma aula expositiva, né? E ir para uma aula realmente onde o aluno está ali participando o tempo todo e fazendo aquela aula junto com você, né? Então, eu acho que basicamente essa é o principal ideia, né? Quando a gente pensa em focar em comunicação, né? Desde o início. Pode ir para a próxima, por favor. Aqui é uma continuidade, eu acho, né, da questão anterior, que é pensar nas diversas dinâmicas que a gente pode aplicar. A Jess já falou anteriormente, né, que a gente tinha dinâmicas, por exemplo, em dupla, né? E às vezes a gente pensa, né, eu estou dando aula particular só para um aluno. Daí você pode participar dessa dinâmica também, né? Então, depois vocês invertem o papel, por exemplo. Então, mesmo uma aula particular, assim, importante e interessante a gente utilizar as dinâmicas em dupla. Claro, se você daí já tem mais alunos, você pode, por exemplo, se são 4 alunos, fazer breakout rooms, né? Dividir eles, ou mesmo fazer, se são 2, ou fazer na mesma aula ali, intercalando, né? Então, são várias possibilidades aqui que a gente pode falar. Então, a questão dos role plays, né? Que principalmente para os iniciantes são super importantes, né? Mas também debates, inicialmente às vezes fica um pouquinho mais complicado, mas se você tiver as frases úteis, né? Então, utilizar as frases úteis nas dinâmicas, elas vão ajudar muito, né? Enfim, questão de jogos, né? A gente gosta bastante, tem vários jogos que a gente pode aplicar e eles adoram, né? Os alunos adoram a questão competitiva, né? De ganhar, ou inclusive também existem algumas possibilidades de jogos que eles estão colaborando um com o outro, né? Para achar alguma informação, alguma coisa, também são jogos interessantes. Acho que é isso. Jess? Comentar? Eu acho que isso é uma coisa que diferencia muito o ensino tradicional do ensino mais moderno, né? O quanto as atividades hoje em dia elas são mais dinâmicas, né? E essa questão dos jogos, né? Das músicas e tal, a gente vê que os adultos gostam muito, né? Porque tinha muito esse mito, né? Ai, adulto não gosta de jogo. Bom, os meus alunos adoram. Inclusive, às vezes, mais do que as crianças, o que é surpreendente, assim. Então, a gente tem que pensar também, né? Que muitas dessas atividades que às vezes a gente pensa, ai, talvez o aluno adulto não vai gostar. Às vezes é um momento de descontração do dia dele, né? Ele às vezes trabalhou o dia inteiro, quer aprender, mas às vezes está muito cansado para ficar numa aula ali só fazendo exercício, né? E, Então, às vezes, o e momento do jogo é acho para que Jess, extravasar. mais do que o cansaço, do que aquela coisa de fazer exercício controlado, num layout de exercício, né? Porque a gente trabalha com aluno, daí eles ficam fazendo aquela prática controlada, mas eles devem saber que após aquilo a gente vai largar eles para, entre aspas, conversação, né?
E assim, eu acho que é muito interessante isso que tá aqui, porque vocês têm ali os modelos de quem fala o quê. E assim, quando a gente pensa numa aula de língua para quem está começando, é essencial que a gente tenha essa prática assim. A Cris me pergunta, eu estou treinando para responder. A Cris fala alguma coisa, eu estou sendo treinada para pedir para ela repetir. Então, acho que assim, a gente ganha vida na sala de aula quando a gente faz esse tipo de tarefa, né? Quando a gente faz esse tipo de prática. Eu Sim. acho que algo importante é justamente isso que você falou, é que não precisa ser a aula inteira, eu vou só jogar, eu vou só fazer dinâmicas ativas, né? Então a gente tem que intercalar a dinâmicas mais ativas, dinâmicas mais tranquilas, né? Para também não ser demais aquela agitação, digamos assim, né? Então tá Exato. sempre mudando, né? E pensando uma dinâmica, outra dinâmica, e justamente isso que vai deixar a tua aula mais interessante, né? Esse ir e voltar. E sabe o que que é a grande sacada que a gente pensa como profs, né, de línguas? É, não é porque é um jogo, é porque eles veem valor e eles veem sentido nesse jogo. Então, por isso que a Jess falou, são adultos, mas gostam dos jogos. Tá, mas por que que eles gostam dos jogos? Porque eles sentem que estão praticando a língua numa situação em que realmente eles estão tirando proveito disso. Não é um jogo bobinho, né? É jogo pra Exatamente. praticar. Exatamente. Que chique. Daí chegamos no ponto, talvez o ponto hoje em dia mais debatido entre professores, né? A famosa gramática. Eu sou uma defensora assídua da gramática, porque eu acho que me assusta quando alguém fala vou ensinar ou aprenda sem gramática. Eu falo, gente, como que você não tem estrutura e você vai produzir alguma coisa, né? Mas eu também tenho horror à gramática tradicional, aquela que você fica o tempo inteiro só ali em cima do material, focando apenas nisso. Então, eu acho que tudo precisa de equilíbrio na vida. Inclusive o ensino de gramática dentro das nossas aulas. E a melhor forma, na minha opinião, de fazer isso é trazer mesmo a gramática de maneira contextualizada, né? Que faz mais sentido até para os alunos, quando a gente traz a gramática depois de eles já terem visto, dentro, às vezes, do material autêntico, dentro da aula, dentro, às vezes, até do próprio vocabulário. Fica muito mais fácil para eles assimilarem o que eles estão aprendendo, né? Eles já viram a importância, eles já têm noção de que aquilo foi importante para eles em um determinado momento da aula, e agora eles vão se apropriar disso e vão conseguir utilizar em outros contextos que fazem parte da realidade deles. Então, isso é uma maneira muito bonita de ensinar gramática, né? De você trazer um contexto em que o aluno vai estar ali, né, trabalhando em cima dele e depois mostrar para ele que ele pode usar aquilo ali em diversos outros contextos e que não precisa ser, né, só sobre a gramática, né? Pode ser sobre o todo, né? Então, uma coisa que a gente queria também trazer um pouco nessa apresentação é de que a aula, né, ela tem que ter um começo, um meio, um fim, né? Ela tem que estar ali toda conectada. E a gramática, ela dá essa liga, né, muitas vezes no que a gente está ensinando, né? Então, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia quando a gente fala, não ensino gramática, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque é quase impossível a gente fugir de um pouquinho de gramática, né? E aqui a gente tem alguns modelos, né, que a gente gosta de trabalhar assim. Trouxemos um texto sobre a Anitta, né, que é hoje uma das nossas referências brasileiras, que fez a cultura latina, né? Abriu as portas do Brasil para a cultura latina e abriu o Brasil para os latinos em geral. Meninas, e digam aí, vocês, com a experiência de vocês, vocês acham que a Anitta fala um espanhol bom? Falem a Muito verdade. bom, muito bom. A Anitta, eu falo para os alunos, tanto de inglês, né, quanto de espanhol, que ela é uma referência, né? Porque Eu ela ia manda falar bem isso no também. É inglês, só o né? espanhol, né? O inglês também. Nossa, ela é uma referência, ela fez todo um trabalho. E assim, gente, não foi da noite pro dia, porque eu acho que muita gente tem essa visão errônea de que a Anitta do nada começou a falar inglês e espanhol e é um pouco de francês. Não, ela fez todo um trabalho, ela estudou, fez aula, trabalhou pronúncia, né? É Então porque ela se uma coisa esforçou assim é a gente bastante.
estudar a língua, falar a língua que a gente estuda em alguns contextos mais simples, tipo eu arranho meu portunhol quando eu tô viajando para esses países próximos aqui do Rio Grande do Sul. Eu e a Cris, a gente já foi para Argentina, para Uruguai, então assim, a gente arranha alguma coisa mesmo errando. Mas outra coisa bem diferente é você ter que aprender uma língua ainda para cantar, né? Então Pra tem cantar, pra dar e entrevista, uma né? língua Da total. entrevista, ela tinha um propósito ali, né, comercial, industrial, né? Ela precisava se colocar dentro de uma indústria, né? Então, ela Uhum. precisou mesmo fazer um grande esforço. E fala super bem, né? E eu acho incrível aqueles vídeos da Anitta em que ela tá falando um idioma e já troca pro outro, assim, porque isso é muito difícil. Eu lembro quando eu voltei do México, para eu voltar a falar português, foi uma luta, assim, porque meu cérebro demorava, às vezes, para fazer essa transição, assim, meu Deus, agora eu tenho que falar português. Eu acho que o E Eu tô, Gusta ela eu tô faz na mesma isso. pergunta. situação. Eu tô na mesma situação aqui, porque eu falo português com meu marido, eu dou aula de inglês, eu falo espanhol na rua. Então, tipo, Ah, as três línguas ao mesmo tempo. O Pode ser cérebro bilíngue é uma adotado. coisa linda, né? O é. trilíngue, então. Mas, enfim, sobre a gramática, né? Voltando ao assunto, a gente tem essa, né, quer trazer essa percepção de a gramática como a liga, né? Aquela coisa que vai fazer com que os alunos eles consigam produzir de uma maneira mais fluida também. Uhum. E a gente tenta sempre, né, pensar em atividades que sejam interessantes, né, que despertem o interesse. Então, quando a gente traz um textinho falando sobre a Anitta, isso vai trazer um interesse, uma identificação ali, né, um sentimento de, eu sei quem é a Anitta, né, agora eu tô lendo sobre ela em espanhol, olha que legal. O Gusta Júnior, tem você uma tem uma pergunta pro pergunta? Júnior também. Isso. É. Na verdade, o Gustavo parece que quer falar alguma coisa, né? Ele levantou Oi, a mão aí. gente, tudo bom? Prazer. Meu nome é Gus. Eu sou professor há 100 anos, porque eu tenho 200. Então, Eu falava esses dias eu Gus, tava. mas então é Gus, né? Olha só. Tô pensando no Gus! teu apelido aí. Gus! Gus. Gus! Mas os hispanos me chamam de Gus, que eu acho bem bonitinho. Essa história de trocar de um idioma para outro. Eu sou poliglota. Eu morei muitos anos fora do Brasil. Eu morei em Miami, morei na Espanha, morei no México, morei na Itália. E eu trabalhei para o Robert De Niro e para o Danny DeVito, que são atores, e para os restaurantes de extremo luxo deles em Miami. Então, atendia celebridades. Minha vida parece filme, assim, quando conta, nem eu acho que é verdade. E essa brincadeira que a Jéssica falou de trocar de idioma, eles me chamavam às vezes no restaurante e falavam, Gus, tem que ser você, porque tem uma mesa em italiano, uma mesa em espanhol, uma mesa em português e uma mesa em inglês. E vai ser você que dá conta de fazer isso ao mesmo tempo para tirar as 4 meses ao mesmo tempo. Eu, showtime, baby, let's go! Então a gente tem, né, consegue fazer isso. Eu, numa facilidade extrema, eu já não tenho essa coisa que a Jéssica falou, de mudar de um, de mudar para outro. Para mim, puf, 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 liga o automático e vai. Sobre a Anitta, maravilhosa, ela dá entrevistas em espanhol, um espanhol perfeito. Esses dias ela falando, não, porque mi cara não expliqué sobre plástica, porque eu hice un cambio en mi mentón, porque mi mentón eu não tinha este. E eu, assim, maravilhosa, plena, estudadíssima. Então, pode ter uma música de baixa qualidade para alguns, pode rebolar a bunda e mostrar a bunda para todo mundo. Ok, mas ela fez o dever de casa dela. Tá estudadinha. Gramática. Conscientização para o aluno de que a gramática ela tem o poder da autocorreção. Aluno gramaticado se corrige, ele tem o poder de falar que o nós vai, nós foi, vai virar nós vamos. Então, ele ter a autoconsciência da correção é maravilhoso. Então, você dá para o aluno que, gente, gramática é super legal, gramática é super importante, e sem gramática ninguém fala, ninguém escuta, ninguém escreve, joga essa responsa, bota esse óleo quente na panela do aluno. Não existe inglês sem gramática. Tem que fazer conversação. Querida, conversação envolve ler, escrever, gramaticar. Não tem disso, não. Tem aula de conversação, não. Aula de conversação vai lá na Maicui. Eu já corto o aluno, é assim. Não existe aula de conversação. Conversação depois que você está gramaticado. Uhum. Depois que você passou pelo tudo lá, o A1, B1, C2, que eu também não fico classificando aluno assim. Você faz prova de nivelamento? Eu faço, não, senta aqui,
Bota a bunda aqui, vamos ver quanto bom você é, minha filha. Que aí, vamos ver, eu te preparo para o que você precisa. Proficiency FC e a do meio, que é o CAI, que é a mais chata. Então, o aluno tem que ter a consciência da necessidade da gramática. E se o professor é esperto e bacana, ele vai falar que a gramática inglesa é extremamente fácil e simples de ensinar. A gramática da língua inglesa é uma delícia de ensinar. Vai ensinar português. Eu ensino português para gringo. Dia da aula de português para gringo, eu prefiro me matar, tá? Eu prefiro uma escopeta na testa. Espanhol, eu aposentei, não ensino mais espanhol. Tô velho para isso, eu tenho 100 anos. Então, que saco estudar, ensinar espanhol. Credo, gramática é difícil. Agora, a gramática do inglês ela é deliciosa. Ela é simples, ela faz sentido, ela flui. O aluno aprende rápido, o sistema compensatório faz assim. Então, joga esse óleo quente para o aluno. Coloca para ele saber que o poder da autocorreção é lindo. Então, quando ele sabe que ele tem esse poder, o empoderamento gramatical, acabou. Ele vai gostar de aprender gramática, ele vai ter interesse na gramática. E que aula de conversação não existe. A conversação se dá quando você é um aluno gramaticalmente instruído, né? Então, você precisa de base Gus, gramatical. Fala, meu amor. fazendo um link com o que tu estás falando, o único material Que da UniHelp bonitinho tu estás falando, gente. Olha o sotaque do sul, o que sotaque do sul já é fofo. meio espanhol. A gente já tem uma coisa Muito meio. lindo. Você já tem meio caminho andado. A gente era Uruguai antes daqui ser Rio Grande do Sul, era Uruguai, era Rio Grande do Sul, então era tudo Muito junto, né? luxo. E olha só, fazendo um link com o que tu falou, Claro, amor. o único material da WeHelp que não tem instrução gramatical é o Kids Maker, porque ele é para criança que ainda não tem esse raciocínio. Criança muito pequena, a gente não, ela ainda não tem a capacidade de abstração. Exemplo, eu Então a não gente não dou aula ensina de. gramática. Exemplo, eu não dou aula para 4, 5, 6 anos porque eu não sei chegar com essas crianças, entendeu? Eu Uhum. não tenho esse. Eu pego 7, 8, 9 para cima. Por quê? Porque eu já começo. Ele já tem uma ideia do que é um Um verbo. I, you, he, she, isso. Então, esse é o pronomezinho pessoal. É como você vai dar nominho para você. Uhum. Você vai ser I. O que que é uma ação? Ação é um verbinho. Uhum. Todo no português é ação. No inglês você tem 3 verbinhos, gente. O verbinho auxiliar, o verbinho to be e o verbinho de ação, e de modais. Então eles começam a entender isso. Então eu não sou o cara da criancinha, criancinha. Sim, uma criancinha, criancinha não tem como gramaticá-la, né? Exato. Mas a criança, né, de 6, 7, 8, porque hoje as ai, esqueci essa palavra bonita que eu queria falar, mas tudo bem. As cognições, elas já são mais Uhum. desenvolvidas. Eu já fiz turismo, direito, estou fazendo psicologia, então eu sou professólogo. Uhum. Pensa que com 7 anos a gente começava a escrever antigamente. Hoje, 3 anos de idade, a criança já escreve nome. Uhum. 4 anos ela já escreve nome, a criança já é mais explorada. Eu não sei se eu concordo ou discordo com isso, tá, gente? Eu Uhum. não, Isso eu não daria um sei outro aonde a gente vai encontro. chegar. É outro pano de manga, né? É, Mas era esse o adendo que eu queria dar em relação à gramática. A gente claro. colocar a importância da gramática para o aluno. Ele tem que se conscientizar que não existe conversação, que não existe fluidez, que não existe aula de música, que não existe aula de movie filme, Netflix com legenda em inglês. Tem base gramatical. Exato. Facilita a vida do Porque aluno, que é a base. é Eu a sempre falo, base. ó, começa pela nossa construção, né, o nosso buraco, joga o cimento é o to be é mágico, porque ele faz você E caminhar daí na vem linha o do professor, tempo, né? Vem o professor de fazer esse papel, né? De de conscientizar o conscientizar, né? Então, aluno. essa é realmente a ideia, eu acho que a Jess estava comentando, era realmente da gente estar ali e Almoçando. mostrar para o aluno, né, que é possível estudar a gramática de uma maneira tranquila, né? De uma maneira que não vai ficar maçante, né? Uhum. Então, acho que essa é a ideia, assim, da proposta, é realmente trazer o contexto para que o aluno veja. Não, isso não é só a teoria. Não, isso está aqui, isso está na língua em si, né? Então, juntar essa Tá questão, e daí vivo! vem o professor né, nesse papel. Sim. É que E eu assim, por acho muito muito. tempo, o que que aconteceu? Os alunos eles vêm com a ideia errada de aprender gramática, porque vem naquela coisa do português na escola, né?
no De novo português na minha escola. fala! Não Por muito vale! tempo, a gente não tinha esse contexto de onde eu vou usar a gramática. Então, era, eu vou para a escola para aprender oração coordenada sindética. Então, assim, e o que que acontece? O que a gente faz aqui em espanhol e em inglês também é começar pelo contexto, é mostrar o uso antes da forma, né? E aí, por muitas vezes, talvez a Jess e a Karinat talvez passaram pela mesma coisa, mas os meus alunos vinham e me diziam: eu comecei a gostar de gramática estudando inglês, não português. Porque a gente fazia isso. Talvez eu, como prof de português de brasileiros, eu não teria feito isso. Meninas, vamos lá. Super falou, é isso, é desconstruir da cabeça do brasileiro. Ah, você falou Essa meninas, eu também ideia. vale, porque eu sou gay, então também posso. É, é desconstruir da cabeça do brasileiro que o estudo gramatical dele vai ser oração subjuntiva, coordenada, blá blá blá. Calma! Não é o que tu estuda na escola, não é esse bicho de sete cabeças. A gramática da língua inglesa ela é simples. Você não vai se aprofundar esse âmbito, ela é deliciosa. É E isso. daí a gente pode trazer a questão da cultura realmente para linkar com isso, né? Então, o nosso último tópico aqui é né, conectar tudo isso, né? Todos os aspectos, aspectos de vocabulário, aspectos do material autêntico, da gramática, trazer tudo e conectar com a cultura. A Jess tinha falado anteriormente, né, de trazer as personalidades famosas. É muito interessante, até porque no Brasil nós temos uma tendência de ser muito influenciada pela mídia dos Estados Unidos, né? Então, a gente precisa, nós como né, professores de espanhol, precisamos trazer para os alunos quem são essas personalidades, quem são os músicos, os cantores, os YouTubers, porque muitas vezes esses alunos, eles querem ter contato com aquilo, mas eles não sabem o caminho porque eles só consomem, né? A gente sabe, nossas mídias sociais, tu vê, se tu tem costume só de estudar, só de ver coisas em inglês, só vai aparecer em inglês. Então você tem que ir lá e, digamos, ensinar a sua rede social a te trazer outros tipos de conteúdo, né? Tanto o Instagram, o YouTube, todas essas mídias. E a partir desse momento a gente começa a trazer para os alunos e mostrar, ó, tem esse cantor, ó, tem esse youtuber aqui. Ele vai começar a identificar o que ele gosta e as mídias vão começar a jogar mais desse material para ele. Então, é super importante esse processo, né, de ir trazendo. Então, essa questão, né, que a gente já falou das mídias e tal, isso tudo vai propiciar a gente aí, além das questões da língua em si, né, mas porque ensinar uma língua não é apenas ensinar gramática, ensinar vocabulário. A gente tem que pensar em tudo que tem por trás dessa língua, né? A questão mesmo dos sotaques, porque quantos países, né, que falam espanhol, né? Então a gente tem que pensar nesses sotaques. Provavelmente muitos alunos gostam ou estão procurando aprender para viajar. Provavelmente não vão viajar só para um país, né? Vocês já falam, já foi para a Argentina, já foi para o Uruguai, às vezes vai para a Espanha, já é outro espanhol. Então a gente tem muitos sotaques diferentes. Então trazer essas variedades também para o aluno já estar preparado para aquilo, né? É, além de estimular ali a questão das tradições, das festas, né? Então, podemos utilizar as datas festivas, tanto datas que às vezes não existem no Brasil, que outros países atuam, ou como pensar na diferença, né? Como que é essa data festiva ali? Daí, quando o aluno for para aquele país, ele já vai estar um pouco mais preparado e vai conseguir interagir melhor com as pessoas, né? Porque quando a gente entende a cultura daquele país, a gente consegue interagir um pouco melhor ali também. Não cometer gafes, muitas vezes, né? Então, acho que o último ponto é sobre isso, é sobre trazer isso com base em tudo que a gente já tinha falado antes. Eu tenho. Cacá, Pode falar, você eu só vou parar sabe. de compartilhar e vou mostrar uma outra coisa agora para vocês, mas pode falar, Gus. Cacá, é muito legal você falar para o aluno, eu sempre falo isso também para os meus alunos. O idioma é uma representação cultural do que está por trás. Então, o idioma representa a cultura do país que está por trás dele. Então, a pessoa aprendendo espanhol, o que que é o espanhol? É a representação cultural dos países que falam essa língua. Uma pessoa que domina dois idiomas, ele tem imputado dentro dele duas culturas. É isso que você está colocando certinho. Conscientiza o aluno que quando ele aprende um idioma, ele aprende duas culturas. Ele sai aculturado. Ele não sai só bilíngue ou trilíngue.
o poliglota, ele adquire a cultura do país, os costumes, as festas, os alimentos, os maneirismos, as personalidades. O aluno, quando ele tem essa consciência de que ele não está só aprendendo um idioma, mas ele está virando uma pessoa culturalmente mais interessante, é o máximo. Isso é o máximo. Então, a gente tem que ensinar o nosso aluno a aprender, valorizar o processo de aprendizado, sabendo que não é apenas uma língua. Tem tanta coisa linda atrás de um idioma, né? Pensa no espanhol mesmo. Quantos países falam espanhol? E aí eu quero perguntar até uma particularidade aqui para Cacá. Morei na Espanha, morei no México, mas o meu sotaque favorito é do colombiano. Qual é o seu, amor? Ah, então, é que eu tenho mais familiaridade com o da Argentina, né? Então acaba Detesto, que é daqui. detesto. Já fui em Buenos Aires algumas vezes, não gosto particularmente. Ai, gente, eu Não me gusta amo. comer coxo em la caixa, não me Eu acho gusta que para é o nada. espanhol que eu vivencio, assim, quando Que eu você fiquei vê de viajando um mês na perto, Argentina. né, Eu amo. bebê? É o que você vê mais de perto. Eu, particularmente, É. não gosto do espanhol português, mas também não falo que não gosto para eles, tá, Eu acho que eu gente? conectei com as minhas Entre duas nós experiências. aqui. Como você Eu disse, amo Mas Buenos é, Aires. é uma questão Eu amo cultural. Buenos Aires. É, É, tudo cultural. Eu amo Buenos Aires, só não gosto do sonido mesmo, assim, não. Mas ninguém sabe disso, tá, gente? Eles não sabem disso, tá tudo lindo claro, entre nós aqui. Por claro. mas é favor. essa questão, tipo, a Jess, a base do espanhol dela é mexicana, né? Então, tipo, talvez ela vai Morei no talvez México, preferir não o é meu espanhol de lá, sotaque porque é favorito. Morei na a base, Espanha e né? tampouco é. Gosto Ó. de sotaque colombiano e nunca fui na Colômbia. Olha que louco. Tem grandes amigos colombianos que é o meu sotaque mais fofo. Eu queria fazer um acréscimo nessa questão da cultura, porque como eu morei no México um tempo Ah, também, você morou também? Eu também. Eu amo, amo, amo. sim. E eu Amo. acho que uma coisa muito importante no ensino de espanhol, assim, e no nosso papel como professores, é trazer um pouco da identidade latino-americana, que muitas vezes a gente só tem essa percepção quando a gente vai para fora do Brasil. E eu acho que em sala de aula a gente tem esse poder de trazer um pouco, né, da nossa identidade latino-americana para os brasileiros, o que é uma coisa que, né, hoje, né, a gente vê que é mais acessível, né? Graças muito ao trabalho de muitos famosos aí, inclusive a Anitta, como a gente mencionou, mas que no passado não era. A gente tem tendência, como a Karinati falou, a olhar um pouco mais para os Estados Unidos ou para a Europa, e eu acho que por a gente falar português, né? Isso distanciou a gente um pouco da cultura latino-americana. E quando a gente começa a estudar espanhol, quando a gente vai para um país que fala espanhol, um país hispanohablante, a gente se identifica como latino. E para mim, isso foi uma coisa que, assim, mudou a minha vida, né? Totalmente, porque eu percebi, não, eu faço parte de uma coisa que é muito maior do que o Brasil, não que o Brasil já não seja imenso, mas vai muito além do que eu tinha dimensão e me aproximou muito mais do espanhol e muito mais dos outros países daqui da região. Tanto que eu tenho, né, eu já conheci o Chile recentemente, assim, já tinha ido para o México. Ano que vem, se tudo der certo, conhecerei o Peru. Então, eu tenho uma vontade, assim, de conhecer, Já porque foi os no Peru, países, super legal. eu imagino, os Vai países daqui gostar. da nossa região, eles são muito ricos culturalmente, né? E compartilham muitos laços com a gente que às vezes a gente nem imagina. Então, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não tem dimensão, né? Do quanto a gente pode mudar a vida de um aluno ao trazer, né, até um aspecto de identidade, assim, para ele. Então, E quando a gente estava essa foi a produzindo minha a parte experiência. gráfica, né? As meninas pediram, não vamos trabalhar com vermelho e amarelo para não remeter somente à Espanha. Europa, É, né? vamos trabalhar Ó, com as cores das bandeiras da Latinoamérica. E que daí, então, legal. definimos pelo azul, que é a maior quantidade de bandeiras, né? A Jess pediu azul, porque a maior quantidade de bandeiras da América Latina é azul. Então, o nosso material de espanhol, com a carinha das meninas, que elas que são as produtoras, ele é nesse tom latino-americano. E aí traz um pouquinho de cada coisa que a gente foi trazendo nessa conversa, assim, essa conversa bem gostosa. E realmente que a gente quer imprimir nesse material é isso, né? Que as meninas
estão ali fazendo, escrevendo, é essa coisa de você ter um roteiro de aula que faça os teus alunos falarem, que faça os teus alunos praticar dentro da sala de aula aquilo que eles precisam estar treinados para fazer lá fora, quando eles viajam, quando eles falam com alguém em espanhol, e ainda sentir esse gostinho dessa cultura tão maravilhosa que eu fico apaixonada escutando. Gente, eu ainda fico cantando as músicas da Shakira quando ela cantava em Shakira espanhol. foi minha segunda professora de espanhol. É tipo assim, era o Estou Minha aqui segunda querendo que, depois eu não professora. entendia Nossa, nada. Treinava com hablando entre Shakira, coisas de né? las otras y Não, e os recuerdos que no novos álbuns da puedo Shakira são comprender. incríveis, escutem. Cara, É. sei Se vocês tudo, não todas de cor. escutaram, ainda escutem, são Tenho muito todos, bons. sei todos, amo de paixão. Minha segunda professora de espanhol, Isso gente. aí. Então, Shakira. E assim, eu acho que Shakira rima com faxina, tá, gente? Então, dia de dar faxina em casa, eu boto Shakira, porque Shakira e faxina pra mim é a mesma palavra. Guns, eu acho que eu já fiz isso. Eu acho que eu já fiz isso. Shakira é muito faxina, ó. É muito Shakira, faxina autoastral. faxina. Muito música de faxina, baby. Por Eu favor. treino, eu treino escutando cúmbia. Pra mim, não tem nenhum ritmo que combine mais Cumbia com é um da onde? É exercício do do que Peru? cúmbia. É do Eu escuto Peru? cúmbia argentina, É da Argentina. Tá, mas eu acho que eu já escutei cumbia também, mas não lembro aonde, mas eu mulher. acho que no Chile também tem uma cultura forte de cúmbia. Caramba, eu já escutei cumbia e eu tinha algumas bandas de cumbia que eu já escutei na vida. E pra você, Cacá, eu sou o namorado do Juanes, tá? Eu namoro o Juanes, tá? Ele só não sabe, gente, que eu tô namorando ele há uns 15 anos. Eu namoro o Juanes tem 15 anos, ele só não tá avisado disso. Dani, conta um pouquinho pra nós como é que vai Bora. funcionar o espanhol. Gente, então vamos lá, tá? O nome do nosso curso é Habla Já, que a gente se inspirou no Ligue Já, mas nós não Bonitinho. contamos pra ninguém também. Tô brincando. Eu tô revelando, a gente tá revelando a nossa idade com essa call gravada. Meu Deus, eu quero ver Muito os Shiners mais bom! jovens, o que que vão achar disso. Mas tá, então assim, ó, gente, serão 20 aulas, tá? Do primeiro módulo. A primeira já tá disponível, inclusive a gente vai subir ela ali no grupo como sample, Isso. para que os teachers consigam ver o material por dentro. Então, tudo feito pela Carinati, pela Jazz, e com aquele cuidadozinho que a gente tem de ter o estilo We Help You de ser. Então, a gente conversa, a gente troca ideia, e na verdade, as meninas entram com tudo, a gente entra com um material muito legal sendo feito por nós em conjunto. A gente conversa, troca ideia, a gente tá sempre aí falando para entregar uma aula bem comunicativa, com material autêntico e com tudo que o aluno precisa, né, para deslanchar no espanhol. Então, 20 aulas na entrega, na entrada, tá? Desculpa, 20 aulas no primeiro módulo, uma aula na entrada e as demais serão entregues a partir do mês de setembro. Segue aquele esquema que já é comum na We Help You, né? Que as aulas entram na sexta-feira, no máximo 4 aulas por mês. Isso aí. A gente vai mandar os sílabos e a primeira aula no grupo, daí para vocês analisarem tudo direitinho. E durante o mês de setembro, até o final de setembro, a gente tem um valor especial para Shiners. No Isso. curso de espanhol, O curso de espanhol, esse mesmo. Isso aí. a gente já não é mais a minha área de atuação. Agora, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu Claro, comprei o curso de vocês da promoção lá no dia que vendia aquele monte de pacote. Eu sou super feliz, eu sou o cliente mais feliz do mundo. Por quê? Porque eu nunca vi um Shiners, eu sou um Shiners sem nunca ter usado, e eu já amo vocês. Eu só usei até hoje 6 lições do Travelers, e eu amo vocês. Olha olha que só. tudo! Eu amo o grupo, eu amo vocês, eu amo tudo, e eu ainda não abri o Shiners, mas eu vou abrir. Eu ainda vou usar o Shiners. Gus, tu tem que usar o Shine, tu tem que... Porque eu brilho com Travelers. Foi assim. Ai, Chegou um casal de quase 70 anos de idade, falaram assim para mim: já estamos velhos, já vendi minha empresa por milhões, vivo de renda e eu quero só viajar. Eu falei: tá com a pessoa certa, já viajei pra caramba, não vivo de renda e não sou milionário, mas sem sinal que vocês precisam. é isso aí. Não é? Quantos e quantos, né? Por quanto tempo? Né? A gente fica pensando nisso, né? Tinha uma época que eu, não sei a Cris, mas eu dava aula às vezes para pessoas super viajadas, eu não tinha viajado ainda, né? Então, Nossa, né? A minha vida já foi diferente. É porque, assim, eu morei fora há muitos anos e fui brincando com a vida. Eu nunca tive muito juízo, tá? O meu juízo foi cair quando eu fiquei velho. Isso por estilo de vida mesmo.
Eu não tenho vergonha de contar minha história. Eu vim de uma família abastada que me deu uma condição de vida muito boa. Então eu brinquei de viver e eu fui me divertindo com a vida. E aí chegou uma certa idade, Alexa, ligar mesa. Eu tive que, né, a hora de botar a pata no chão. E eu sou filho de empresários de alumínio. E eu comecei a dar aula com 16 anos, gente. Eu nasci para ser professor. Que lindo. Eu faço o meu trabalho com muito, muito amor. Igual eu faço psicologia, mas eu sempre me chamei de professólogo. Eu sempre exerci isso com muito carinho, com muito amor. E é tão lindo, assim. Tipo, esses dias uma aluna minha chegou e falou: Gu, obrigado, você mudou minha vida. Eu sei Olha falar só. inglês. Depois de 3 anos, eu É. choro. É bem assim que acontece. Às vezes a gente. Abre a boca chorar na frente do aluno. E hoje eu tenho uma especialidade em lidar com TDAHs e autistas e Uhum. disléxicos. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, terça-feira, a Natalie, uma aluna minha de 9 ou 10 anos, mora no Canadá, foi para lá com 3, 4, então ela é fluente em inglês, claro. E eu dou aula em inglês para ela, porque ela é disléxica. Então ela tem muita dificuldade em escrever as palavras em inglês, mesmo sendo fluente, mesmo estando na escola. E o ano letivo começou quarta-feira, terça-feira a aula dela foi segunda. Professor, você teme a Deus? Temo. Ora para mim, para os meus professores serem bonzinhos comigo nesse semestre. Gente, Não você tem como. derrete, É. entendeu? Você se derrete, porque ela comigo, ela fala, eu amo você, você é o meu professor que eu amo. Gente, eu tenho 2 É. metros de altura, eu tenho 1,90 m, eu sou um ogro, eu sou delicado igual um coice, minha boca é um bueiro, entendeu? Com a criançada não, palavrão nenhum, É. mas com adulto é um bueiro aqui. Gente, você se derrete, entendeu? Aí o caso dos adultos, desse casal, eles só querem viajar. Falei, tá, mas vocês já estudaram inglês? E eles realmente têm inglês. Aí eu falei, eu sou TDAH, eu tenho dificuldade de organizar tudo muito certinho, muito inho. Como é que eu vou fazer? Veio a propaganda de vocês, eu sempre ignorei tudo que vem na internet, eu sempre acho que é tudo charlatanismo e porcaria. E aí eu liguei, eu entrei em contato com a fofa da... Ai, minha nossa, esqueci o nome dela, o amor da vida A e da minha Samara ou vida. a Vanusa ou a Grazi? E a Grazi, linda, loura, mãe dos filhos mais loiros e mais, Isso mais, mesmo. Os mais australianos. fotografáveis. Eu falei, meu Deus, você aguarda esses meninos que vai roubar tudo o shopping center. Você tem que levar esses meninos na coleira no shopping. Não deixa andar sozinho, não, que roubam. Né? Vão sequestrar esses meninos loucos que cara de importado. E ela é aquele doce de pessoa, a gente teve uma conversa super demorada, e aí eu comprei. E comprei assim, eu falei, bora ver qual é que é, porque ela foi tão bacana, ela me mostrou o material e eu realmente gostei. Gente, eu já usei só 7 lições ou 6 lições do Traveler. E eu amo! Meus velhos Então, amam! você Então, faça o assim, favor de usar Shine, que você vai vou amar começar a usar o Shine. Eu ainda vou mais. começar. Eu tenho que tomar vergonha na cara, pegar esse computador que tá aqui na minha frente e olhar, É. abrir e usar, né? Mas, assim, pensa num cliente feliz que não usou Ai, porque é coisa feliz. boa. Que coisa. Né? Tá aqui. Ai, gente. A Grazi tá aqui já, né, falando, mas é verdade. Então, meu foco foi o Traveler. E aí eu só queria fazer uma pergunta com amor e carinho, sem pressionar ninguém. Vai ter mais lição de Traveler? Vai Eu estou sim. produzindo com um pequeno estagiário de 9 meses, então Isso. demora um pouquinho. Isso Sem pressa é legal, alguma. porque a gente tá gravando a call aí, No os Shiners vão hurries, assistir, então baby. isso é um recado interessante. Eu e a Cris, nós temos uma coisa assim que a gente gosta de subir aulas nos produtos, assim, com aquele cuidado. Então a gente, às vezes, Aí, se vocês acaba quiserem que. ajuda para fazer aula de Travelers, ó, gente, Olha morei aí. Olha ali, 200 ó. anos Olha fora, ali. A morei em gente tem 200 o. países, 500 vivências. É, Eu fiz estágio de então faculdade na assim. Disney, fiz intercâmbio na Califórnia, morei Ó, para tudo quanto trabalhei para o Mickey Mouse, foi meu patrão. Eu fiz turismo de primeira Robert De Niro facul, e Mickey Mouse, olha. Mickey Mouse and Danny DeVito. A And Danny gente vai DeVito. ter que fazer um encontro para tu contar um pouquinho dessas tuas histórias para nós, porque eu fico Conto muito curiosa. todas, Eu e acho que eu é acho legal a que é gente tudo trocar esse tipo de mentira. ideia. E eu acho que é tudo mentira, porque quando eu olho para trás, when I look back at time, I say, oh my God, is this my life? Eu já Que atendi um massa. monte de celebridade. Quando eu conto, e eu tenho fotos dos lugares que eu também tudo falo, gente, é verdade, posso provar, tá? Tem foto de tudo, né? E assim, é bem fora da caixinha, bem fora da casinha mesmo, assim, é uma vivência bem legal que eu passo também para os alunos, e os alunos eles tomam um interesse enorme, né, nisso. Falam, uau, Imagina, olha né? o meu professor, né? Olha o É, que ele tem para passar. Então eu viro imagina. teacher star, assim, né? E É.
de certa forma, eu tiro um certo proveito disso também, porque é o que eu tenho hoje como professor de E eu bagagem acho para que passar. isso, se a gente aplicar para todos nós, assim, às vezes a gente tem teachers como você, que tem a experiência de viajar, as meninas, né, com a questão do espanhol, a Jess estudou no México, a Karinati, que fala super bem e tal. Então, assim, a gente tem as nossas experiências e eu acho que independente de ter viajado ou não, de ter trabalhado, não sei, a gente a gente procura buscar em nós mesmos essa conexão, né? Eu lembro que tinha alguns assuntos que eu ficava conversando com os meus alunos e isso fazia com que eles gostassem mais de mim. Era coisinha de gamer, Mas é isso. Eu falo uma coisa, ó. Eu começo hoje, por sinal, com dois adolescentes. Olha que problema, gente. Eles são americanos, né? São anglo-brasileiros, nasceram lá nos Estados Unidos, 9 e 11, não falam nada de português. Uhum. Eu não tenho que me meter na criação desses meninos, mas eu acho um erro de criação, porque o pai e a mãe não ensinou absolutamente niente de português. Caiu na mão do Gustavo. Eu não sou pai, eu sou professor. Aí a mãe, uma simpática, mas ela, olha, a gente faz um teste de um mês. Eu falei, um mês não é teste. Um mês os seus filhos Gus, vão começar a gostar de mim. Eles têm que se apaixonar comigo. Eu tenho que ser muito legal para eles quererem Gus, aprender. Gus, Oi. desculpa te cortar. Só, Oi, meu só amor. queria falar para as meninas que às 5 horas eu tenho que sair, que eu tenho aula, Também. tá? Sim, Então, também. vocês também têm aula? Sim. Também tem, mas eu vou Eu tenho que atrasar minha aluna buscar. 10 minutos. Tu tá nem aí que eu tô aqui com vocês. Eu tenho que buscar o filho na escola. Não, mas a gente Você já não, tem a sua filho, aula não vai deixa eu atrasar, ver, não, que a meninas. gente vai conseguir, então, finalizar. Vamos conseguir. Não, vou fazer rapidinho. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Olha bem, eu acho que tinha que ser uma obrigação do pai e da mãe ensinar o primeiro idioma para os filhos, mas não sou eu esse papel de me interferir na criação dos outros. Eu sou professor. Então eu tenho que. Pronto. Os meninos são aqueles amigos. Vamos lá, gente. A gente vai cair em quesito julgamental aqui, mas sejamos leves. São aqueles típicos meninos americanos monossilábicos do videogame. A mãe deixa o menino no videogame o dia inteiro. Aí foi assim, né? Aí, quando eu faço um approach para o meu approach com o meu aluno é uma conversa de 40 minutos a 1 hora antes da aula. Não existe aula experimental comigo. A gente fala, vamos se cheirar igual o cachorro faz no rabo um com o outro. Vamos se conhecer para ver se você vai com a minha cara e eu vou com a sua. Porque se não der sinergia, não tem aula. Todo adolescente, criança brasileira, bonitinho, bem criado, gracinha, que eu lido, meia hora, 40 minutos, a gente bate papo, a gente entra em área de interesse. Ô, menino, you have 1 minute. Okay, my name is Luis Gustavo, or you can call me Gus. I'm going to be your Brazilian teacher. I'm going to teach you Portuguese. And I know that you don't like the language, but I don't give a damn. And you have to learn because it's part of your culture. And I don't give a... Because you need to... Blah, blah, blah. In 1 minute, I needed to talk to that. I really, wow, you're cool. And I say, I'm cool. I am the coolest you can think of. Entendeu? E aí eu já ganhei nele nessa encenação. E aí a mãe dele falou, ele tinha uma professora de inglês mais velha, nunca desmerecendo o etarismo, tá, gente? Por favor. Porém, ela era uma professora muito pragmática, provavelmente nos seus 60 e poucos, Tradicional. meninos pronto, de 9 anos e 11, com uma de 60, toda quadradona, toda ali by the book. Uhum. O que a gente vai falar no primeiro mês? Falar mal dos amigos da escola, falar do gordo, fazer bullying no outro, falar do videogame, falar do jogo de videogame, do videogame, como é que controla o videogame, como é que manivela, sei lá, botão, ganhar, passar de fase, tudo em português. Eu vou trabalhar vocabulário de videogame em português. Eu tenho que ganhar eles. Eles têm que gostar de mim. É uma aula por semana. O que eu vou fazer em 4 horas no mês, gente? Fazer os meninos gostarem de mim. Gostou de mim, Exato. começa a aula. E eu falo isso com a mãe deles, não vai ter teste um mês. Um mês você vai me pagar sorrindo para os seus filhos gostarem de mim. Eles são monossilábicos. E se não houver conexão, não existe Já aula. teve, Não já existe teve, fala, já não tem aula riram de... comigo. Não vai ter nada, mas eles já riram, já ligaram a câmera, Aí, ó. eu já consegui o break the ice com o meu jeito. É. Entendeu? Com esse Boa. tipão do Gus de ser. Mas você tem que fazer o seu rebolation, você E tem que ser um achar o pouquinho seu de jeito ator. de ser. É isso aí. Isso é que todo professor é ator, gente. Todo É. professor é ator. Todo professor é showtime. Hi, guys. Às vezes a Perfeito. panela tá pegando fogo, o menino tá correndo pela casa, tá tudo errado, você tá puto, o boleto atrasou.
Hi Ali, guys, ó. everybody. Que eu sempre falo para os meus alunos, nós somos um time igual o Captain Jack lá do filme da Disney. Eu sou o Captain Jack, eu sou o comandante. Eu tenho que comandar esse navio. Com E eu tenho que estar com a certeza. bola para cima. Vocês são minha tripulação. E o É, meu material, a minha didática, o meu livro, o meu e-help é o meu navio É para isso chegar na aí. minha ilha. Falou A tudo, minha ilha Jess. são vocês falando o idioma no final. É isso aí. Falou tudo. Gente, eu Né? It's adorei o all nosso about that. encontro. E a Eu gente. vou para conhecer vocês. Ah, que bom, Gus. Foi um prazer te escutar. E assim, então, para resumir, né, para finalizar, essa nossa grande novidade aqui para os Shiners que vão assistir daí essa gravação. O curso está disponível já. Temos os links ali para quem tiver o interesse. Eu vou subir no grupo da Shine agora também a sample, tá? Então, curso novidade espanhol para iniciantes com a autoria da Kaká e da Jess, tá bom, gente? Um beijo grande. Muito sucesso! Muito sucesso aí para as meninas Para e todo mundo aí do para todo mundo espanhol, para aqui também, você, tá, gente? Um bom para dia, um bom final da todos. tarde de aulas ou de descanso. A gente vai conversando e até o próximo encontro de Tchau, Shine. gente. Obrigada. Até mais. Foto. Ah, eu vou tirar também. Vai lá. Posso? Calma aí. peraí, preparou? Calma aí, deixa eu pôr a câmera aqui que eu sou meio lerdinho. Vai lá. A gente te espera. Calma aí. Alexa, ligar abajur. Ele tá automatizado, gente. Ah, eu sou todo. Adoro uma modernidade. Deixa eu... Ah, tá tudo aqui para ficar bem bonito. Eu quero todo mundo bonito Então na lá. foto. Ah, vou postar, vou postar. Marca a Vou marcar gente, não vocês, esquece. vou marcar o e-help, tá, gente? Beijo, gente. Até. Tchau. Prazerão, que honra estar Prazer. com vocês. Obrigado. Também, da mesma forma.